Hi everyone, welcome, welcome, welcome. So nice to see everyone. Merhaba herkese, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hepinizi görmek çok 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 harika. Sevgili arkadaşlarımla birlikteyiz. We are with our wonderful friends, my wonderful friends, but community is wonderful friends as well. I know it. Daniela Valdatti, Tasha Michel, and Michel. I said it right? Spanish version. And Lisandra Maioli, we are now together. Sevgili arkadaşlarımla birlikteyiz. Aynı zamanda topluluğumuzun da arkadaşları biliyorsunuz ki Daniela Valdati, Tasha Michel İspanyolca söylenişi onu gönderme yaptım. Ve sevgili Lisandra Maioli ile birlikteyiz. Muhteşem bir toplantı olacak. Bir saat sürecek. It will be amazing. It will be 60 minutes. Yay! My inner voice. So please enjoy. Just gather your drinks if you can. We have still 30 minutes or so, 30 seconds or so. Just kidding. And so you can have your drinks. Hala böyle 30 saniyeniz, 1 dakikanız var. İçeceklerinizi alabilirsiniz. Ve şimdi çeviri ekliyorum. Now setting the translation. A couple of important notes about the translation. So the main sound will be Spanish, and then if you want to listen English, you need to choose English from the translation, which is interesting, I know. Just choose English from the translation, and we will have beautiful Spanish in the main channel. And for Turkish, again, as usual, you will choose Turkish and Portuguese as well. You will choose Portuguese, nothing changes there. So only for English, you will choose translation. I will just quickly let Lisandra and Tasha, if they want to say what I said, and then set the translation. Hızlıca bekleyeceğim. Lisandra ve Tasha çevirsin, söylediklerimi söylemek istiyorlarsa. Kendi toplulukları da burada çünkü. Ondan sonra çeviriyi açıyor olacağım. Evet, yes. Tasha. Hola, bienvenidos. Solo para esta introducción vamos a estarlo haciendo así, sin activar la interpretación, porque Daniela estará hablando en la pantalla principal en español. ¿Ok? Entonces no necesitas seleccionar ninguna interpretación. Es un gusto, un regalo que para ti que hablas español, que simplemente vas a poder disfrutar. Si quieres escuchar en inglés, entonces seleccionarías mi idioma, seleccionarías inglés para escucharme. ¿Ok? Entonces, bienvenidos, muchas gracias. Este webinar va a ser de aproximadamente 60 minutos. I love it. Go ahead, Lisandra. Hello, hello, oi pessoal, tudo bom? Essa introdução a gente faz sem a ferramenta de tradução, tá? Só para vocês entenderem quem tá perdido. A gente vai já ativar, é só uma introdução que a gente faz nas 3 línguas. A língua principal vai ser em espanhol, tá? E vocês vão escolher inglês ou português, vocês podem escolher. A Gai é a nossa host maravilhosa, nossa anfitriã. E a gente vai ouvir a Dani hoje por 60 minutos mais ou menos. E a Tasha vai traduzir para o espanhol, quem tiver curiosidade de ouvir espanhol. Então, gratidão por essa oportunidade. Thank you so much for this opportunity. E gratidão que vocês vieram. Esse tema muito lindo. Vocês vão amar. This topic is beautiful. You guys are gonna love it. just a little extra introduction about my beautiful friend. Forgive me just not adding that in the beginning. Küçücük bir ekleme benim güzel arkadaşım Daniela Valdatti ile ilgili. Daniela biliyorsunuz sevgili Tasha, Daniela ikisi birden Meksika'nın koordinatörleri. They are the coordinators for Mexico. Sevgili Tasha ve Daniela. And Daniela has a new course, new elective course, which we'll be doing for the first time in Turkey and one of the first in the world, I'm guessing, right? It's very fresh, very out of the oven. So we are so lucky to have them. Really, thank you for their time. Çok taze, böyle fırından yeni çıktı adeta. Türkiye'de ilk defa gerçekleşecek. Daniela'nın seçmelisi, Meksika koordinatörleri demiştim. Türkçe'de de söyledim mi bilmiyorum. Ve aynı zamanda da dünyada da ilk birkaç gerçekleştiği zamandan bir tanesi. So we are grateful for them, for their schedule, aligning with us. Bizimle takvimlerini hizaladıkları için teşekkür ederiz. And we are also grateful. Great food, also good, right? Not bad. Great. Just kidding. Great. We are also grateful for beautiful Lisandra. She will also have her Portuguese community. So that will be amazing. Lisandra da bizimle olacak. Portekiz topluluğunu getirecek eğitimimize. 13-14 Şubat'ta sonunda gene bahsederim. It will be held in February 13th, 14th and 15th. I will also again mention at the end, you can stay for the details.
So the course is Finding Light in Grief. Kursun adı Yasın içinde ışığı bulmak. Muhteşem olacağını düşünüyorum. Ve boş koltuğun bilgeliğiyle bize şimdi ekstra bir materyal sağlıyor. And Daniela will be giving us extra goodies today with the empty chair, wisdom of the empty chair. So it's yours. We are very grateful for you. Let's begin. Todo tuyo, Vi. Vamos a empezar. Y la interpretación se va a activar. And we'll activate the interpretation now, right? Cool. Thank you. Yay! Can I participate? Espero que vocês estejam ouvindo. A Gaia só estava explicando um pouquinho que a Dani foi criadora, ela é criadora do curso Encontrando Luz no Luto, que vai acontecer em fevereiro. A gente passa mais informações depois, tá? Então a Dani tá falando. Eu tô muito feliz de estar com vocês aqui. Tá bem cedo, agora são 9 da manhã aqui no México, e eu tô muito feliz que a gente vai compartilhar com vocês. Esse tema me encanta muito. E eu gosto muito porque eu sinto que é um tema que ele ativa, sabe, os corações. E quando a gente ativa nosso coração dessa maneira bonita, sabe? Mas especialmente o que faz é criar a sincronicidade, sabe? Essa presença, traz essa presença do Criador, sabe? Antes da gente entrar no tópico, vamos colocar a gente nesse espaço do Criador. Criador de tudo que é gratidão pela minha vida e por toda a vida de todo mundo que tá aqui. Gratidão, Criador, pela vida das pessoas que a gente ama e da vida das pessoas que amam a gente. E a gente peça que todos sejam preenchidos com amor incondicional, vida, luz e fé. Gratidão por tudo. Arro. Então a gente tá aqui. A sabedoria dessa ausência das pessoas que a gente ama. Eu não sabia como que a gente ia colocar o nome do webinário, sabe? Porque o nome que eu dei foi a cadeira vazia, sabe? Mas que quer dizer essa ausência. Mas mais do que esse vazio, é mais da sensação do que essa ausência traz de presença, sabe? Então, esse webinar, quando eu tava pensando, como que eu posso trazer todas as virtudes de uma vez só, sabe? Então, essa palavra que veio foi sabedoria. Então, a gente trouxe a sabedoria dessa ausência, dessa presença, dessa ausência, né? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre o amor. O amor, ele não ocupa um espaço, sabe? O amor, ele ocupa a nossa consciência. E independente se tem um espaço vazio, né? Tem essa presença da ausência de alguém, tudo a gente vai colocar ali emocionalmente, entende? Então, é isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu sou Daniela Valdati, eu sou certificada em Science do Theta Healing. 20 anos atrás, 2011 mais ou menos, eu comecei no Theta Healing. E desde que eu comecei, gente, isso se tornou a coisa mais favorita da minha vida. Não só porque o que a gente faz como Theta Healer, mas a maneira que a gente se torna Theta Healer, sabe? Então, gratidão a Gaia, a Tasha, a Lisandra, sabe? Por elas estarem aqui interpretando para mim. Mas também gratidão por vocês convidarem seus amigos para estarem aqui, para a gente ouvir o que eu tenho a dizer. Quando a gente fala desse espaço vazio, né, dessa presença, dessa ausência, a gente começou a gente sente muito isso em dezembro, porque vocês sabem, dezembro, janeiro, sabe quando é ano novo, Natal, ou feriados no geral, ou na Ásia é quase ano novo, né? Então a gente começa a ter mais consciência do que tá faltando na nossa vida, entende? E muitas vezes a gente fala sobre uma perda, ou a gente não fala sobre sobre as pessoas que a gente chama que transcenderam, né? Então, às vezes é um amigo que não tá mais na sua vida, um parente, sabe? Às vezes você tá se mudando para outra cidade. Tem vários tipos de perda que a gente sente, de lutos diferentes, tem várias maneiras a gente sentir essa presença dessa ausência, entende? Então, a única coisa que a gente pode substituir fisicamente, sabe, quando a gente perde alguém que a gente ama muito e transcendeu, a gente sente que a gente não pode substituir fisicamente, né? Mas eu queria que vocês pensassem, eu queria que vocês sentissem o que vocês
pensam sobre o luto, sabe? Seja lá como você interpreta o luto, não importa se você tá tendo o luto de uma pessoa, de um fim de um relacionamento, de uma perda de um trabalho. Você pode usar essa energia do luto, sabe? E aplicar de maneiras diferentes. Então, eu sei que isso parece muito real para vocês, né? Essa sensação é muito real. Então, isso traz vários tipos de emoções. Então, lugares físicos onde essas emoções são colocadas juntas, as memórias, os sentimentos. Então, é por isso que essas datas, né, elas são meio romantizadas, porque elas deveriam ser datas de celebração e a gente começa a sentir esse vazio, né, essa ausência e essa falta. Não precisa ser não precisa ser específico com uma data, com uma pessoa, mas tem a ver com esse fato do luto. E geralmente nessas datas a gente sente mais, né? Principalmente se você é um pouco mais sensível com a nostalgia, com a saudade, né? Então, esses espaços, a gente vai falar um pouco sobre esses espaços que a gente vai criando, né? A gente podia ter feito esse webinar, na verdade, em dezembro, né? Mas agora também é perfeito, porque a gente vai lidar com todos esses sentimentos que vêm à tona e a gente pode começar até a dar nome para eles, para começar a identificá-los, mas a gente não vai negar, sabe, a ausência de alguém, porque quando você tá passando por luto de alguém, sentir essa ausência ou essa presença dessa ausência vai te permitir sentir. Então a gente não vai prestar atenção na ausência, mas a gente vai ressignificar a consciência, sabe, do amor dessas pessoas por essas pessoas que te deixaram e deixaram o seu espaço, ou que saíram, né, que não estão ausentes. Esse webinar não é para você aprender a sentir falta da pessoa, é para você aprender a lembrar sem ter que ter tanta dor, sabe, passar por tanta dor. Porque essa sensação dessa presença, dessa ausência, sabe? Ela não vem só no Natal, nos feriados. Às vezes você sente às vezes você sente mais no seu aniversário, na sua graduação, quando você tem bebê. Ou talvez pode acontecer quando tem algum sucesso muito grande na sua vida e você sente falta dessa pessoa, porque a primeira coisa que você quer fazer a partir do seu coração é ligar para aquela pessoa, né, para dar um abraço e contar sobre o seu sucesso, compartilhar o que está acontecendo na sua vida. E aí chega naquele momento que você percebe, essa pessoa não está mais aqui na minha vida. E quando a gente tá nesse espaço, sabe, a gente sente que o nosso coração, o nosso coração fica contraído, assim, se espremendo, parece que ele tá apertado, né? E de uma maneira muito consciente, ou até inconsciente, a nossa mente, ela reconhece, sabe, esse sentimento de vazio. E aí o nosso algoritmo começa a procurar por essas informações, mas não tem onde colocar essa informação, porque essa pessoa não está mais lá, esse espaço que ela ocupava não está mais lá. Então, você tem essas informações que vêm à tona, não só nos momentos felizes ou tristes, né, mas eles vêm à tona. Então, os nossos caminhos neurais, o nosso cérebro, eles começam a procurar por essa pessoa, e aí ela não acha um lugar para estacionar, sabe, para chegar. Então, a ideia é você criar novas conexões neurais e algoritmos para você ser capaz de usar esse novo significado, esse novo tipo de conexão, sabe? De ter uma presença, mesmo que a pessoa esteja ausente. Então, você pode começar agora a pensar, sabe? Quais são esses momentos que você sentiu essa sensação de vazio ou a sensação de falta de alguém, sabe? Eu vou te dar alguns segundos para você pensar nisso. Sabe, quais foram esses momentos? Se você já passou por luto, qualquer tipo de luto, qual que foi esses momentos mais fortes que você sentiu a ausência dessa pessoa? Quais foram os momentos que você sentiu esse vazio, né? Essa presença dessa ausência? E reconhece esse espaço, sabe? Eu quero que você comece a ressignificar isso pouquinho por pouquinho, sabe? Porque nesses momentos especiais, onde você sentiu esse vazio, essa falta muito forte, você pode começar a transformar esse momento. E você pode começar conscientemente colocar essa energia de amor nesse espaço. Então você vai saber que você tá completa, sabe? Você não vai sentir que você tá faltando alguma coisa, que você tá perdendo alguma coisa. Então, essa energia você vai saber que tá lá para você ainda,
tá fazendo companhia para você, sabe? Se esse espaço vazio não tá falando do que tá, não tá falando do que tá faltando, mas tá falando de todas as virtudes daquela presença trouxe para você nessa vida. Então imagina que tem uma cadeira vazia. Se você olha para essa cadeira vazia onde essa pessoa podia estar, quais são as virtudes, sabe? Se você pudesse falar de todas as coisas positivas dessa pessoa que não tá mais na sua vida, se você pudesse preencher de todas as coisas positivas e virtudes que aquela alma trouxe para você na sua vida, o que seria? Solo llena el espacio mentalmente, empieza a resignificarlo y empieza a tener Eu todas quero las que você memorias imagine, sabe? Sinta essa energia dessas virtudes, dessas memórias felizes, positivas, de tudo que tá nesse espaço, sabe? Vazio, nessa presença da ausência, porque ainda que tá vazio fisicamente, né? Não tem mais essa presença dessa pessoa, conscientemente, ela não tá, esse espaço não tá vazio, porque tem todas essas virtudes com quais você vai usar para preencher esse espaço Voy a vazio. platicar un poquito acerca de mi historia personal y de lo que me Eu vou llevó falar a para vocês um pouquinho sobre a minha história pessoal, tá? E eu vou também falar para você o que me levou me sentir inspirada para criar esse curso. A minha mãe, uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito forte, muito sábia, sabe? Uma pessoa ótima. A minha mãe faleceu em 2022. Mas ela não faleceu, sabe, em qualquer data. Ela escolheu falecer bem no final de semana do Natal de 2022. Então, eu tenho muito contraste do que seria um momento feliz, mas também um momento muito grande de luto, né? Então, quando a gente estava junto, como família, celebrando o Natal em 2022, nós fomos todos pro hospital e ela já estava por 8 meses em tratamento paliativo, e tratamento paliativo são ferramentas para ajudar alguém que está no fim da vida para parar de sentir dor, para trazer um pouco de paz para esse fim da vida dela, né? Para esse caminho de transcendência da alma dela. Então, ela já estava em tratamento paliativo por uns 8 meses, e durante esse tempo, durante esse tratamento paliativo, a gente estava no final de a gente ficou sabendo que ela ia poder ir para nossa casa no Natal, para a gente ter um jantar de Natal juntos, sabe? Todos nós sabíamos que esse ia ser o último Natal com ela. Então, todos nós sabíamos que iria ser o último Natal juntos, e também a gente não estava sentindo tristeza, sabe? A gente estava sentindo uma certa alegria, porque a gente sabia que o Criador estava dando pra gente a oportunidade pra gente estar juntos naquele final de semana, pra gente poder compartilhar juntos esse momento do Natal. E então, bem no final de semana do Natal, era um sábado. Sábado e domingo era dia 25. E aí, na sexta, ela tava muito mal já, sabe? A gente levou ela pra emergência, pra ela fazer uma cirurgia de emergência. E toda a família tava lá no hospital no dia 24 e 25 com ela, sabe? No hospital. Então toda a família tava no hospital com ela no dia 23, 24 e 25. E eu lembro, antes de ir pro hospital, eu falei pra minha mãe, sabe? Mãe, a gente vai conseguir tirar você lá do espaço onde você tá tendo tratamento paliativo, e a gente vai trazer você pra casa. O que você quer o que você gostaria de comer, de comida de Natal? Que comida especial você gostaria? Gente, eu amo comida. Talvez vocês não me conheçam, mas eu amo comida, sabe? Eu tava falando sobre comida com a minha mãe, porque ela também amava comida. A gente falava muito de comida. Ela era muito boa de garfo, sabe? E eu falei, mãe, o que você quer que a gente faça de comida pra você? E ela falou, nada, não se preocupe. Eu não tô preocupada com a comida, eu só quero que todos nós estejamos juntos. E eu falei, mas isso vai acontecer já, mãe, a gente vai estar junto, mas me fala o que você quer comer. Ela falou, não quero nada, eu só quero ter certeza que a gente esteja juntos. E isso foi um tipo de compreensão, sabe, do que estava acontecendo ali, porque ela conseguia sentir, saber um pouquinho do que estava acontecendo, do que estava para acontecer. Sério, assim, num nível de alma, ela sabia do que ela precisa. Ela precisava muito mais da gente do que de uma comida, né, do físico. Então, ela sabia que o que ela precisava naquele Natal era a nossa companhia. Então, no nível emocional e físico e de alma, sabe?
ela sabia que ela queria só estar junto com a gente. Então foi isso que aconteceu no dia 24, 25 e na noite entre 25, do dia 25 para 26 ela foi embora. A gente teve chance de falar adeus, né, a gente se despedir e foi um momento que poderia ser devastador, né? Mas, gente, foi mesmo o dia mais devastador da minha vida inteira, sabe? Quando minha mãe faleceu. E quando isso aconteceu, a verdade é que eu não senti da maneira como eu achava que eu ia me sentir, sabe? Eu achei que eu ia me sentir muito mais. Eu ia sentir de uma forma muito mais terrível do que eu poderia sentir. Porque se você perguntar pro meu corpo, né, físico, qual foi o pior dia da minha vida, foi esse dia, mas no nível espiritual, sabe? Foi um dia que eu reconheci tudo que eu recebi de virtudes dela e, sabe? E poder estar lá com a minha mãe, tá lá para ajudá-la a transcender e lembrar de tudo que ela foi, que ela fez por mim, né? E saber que a gente teve 3 anos muito juntas, assim, e tudo isso aconteceu porque eu achei uma maneira de transformar essa dor, entende? É como se fosse tirar as camadas de dores dessa cebola, sabe? E achar qual que era a beleza, sabe, desse momento, porque foi cheio de virtudes e amor, entende? Então, o trabalho que eu tenho feito por 3 anos tá nesse lugar, sabe? Luto não precisa ser um momento específico, luto pode ser. Luto não precisa ser uma doença, não precisa ser alguma coisa que, sabe, assim, dramática, mas quanto mais você reconhece e entende o seu luto, você consegue ressignificar essas emoções e essas virtudes, em virtudes positivas para te ajudar na sua vida diária, entende? Então, eu sei, sabe, que todas essas memórias elas estão vivas e ativas, sabe? Então, a gente tem essa presença do espírito dela de diferentes maneiras. E nós somos curadores, né? A gente sabe que essa pessoa, ou aquelas pessoas, sabe, que tem inspirado a gente com esse luto emocional, ela não simplesmente desapareceu. Ela só mudou para um outro plano, ela só se desenvolveu para outro plano, mas ainda existe uma presença, ainda elas estão vivas ainda. Então, se você notou todas as decisões que você toma, todos os valores que você tem, suas virtudes, o sucesso que você tem todos os dias, sabe? Porque quando a gente realmente ama alguém profundamente, quando a gente é um time, a gente é sempre um time, entende? Então eu sempre falo isso pra você quando eu dou aula no encontrando luz no luto, sabe? Porque a gente se escolhe, a gente é um time pra sempre, a gente se escolhe por amor, com amor. Então, eu nem sei como explicar pra vocês como eu sinto essa cadeira vazia, sabe? Tinha umas semanas atrás, eu tava dando aula, sabe? Deu um clique na minha mente, finalmente, sabe? Eu consegui ser capaz de ressignificar esse momento depois de 3 anos, gente. Então, eu comecei o Theta Healing 14 anos atrás, em 2011, e quando eu comecei a dar aula, sabe? Eu não sei quantos de vocês são instrutores aqui, mas a primeira vez, sabe, que você dá aula, pelo menos pra mim, eu fiquei muito tensa, eu fiquei muito nervosa, sabe? Eu falei, meu Deus, como que eu vou ensinar as pessoas essa técnica? Eu entendo como me conectar com o Criador, eu entendo os planos da existência, eu sei o tema, mas como que eu vou explicar isso para as pessoas? Então, eu tava pensando sobre isso, como que eu posso explicar para as pessoas esse clique? Esse momento que eu mudei, como eu significo o luto. Então, eu sempre peço para o Criador me guiar, para eu conseguir explicar para vocês, trazer para vocês. Eu sempre falo, o Criador me usa como um instrumento, sabe? Para, através de mim, eu poder conversar com as pessoas e poder explicar, sabe? Para eles poderem entender com facilidade e numa maneira muito poderosa, para o melhor e mais elevado para eles, né? Para que seja o melhor e mais elevado para eles. Então eu tava com os olhos fechados, meditando, conectada com o Criador, me sentindo muito segura, mas aí quando eu abro os olhos, eu vejo a realidade, eu começo a me sentir nervosa de novo, e eu falo, meu Deus, sou eu tô dando aula. Então o Criador falou, não se preocupe, eu tô aqui com você, eu tô próxima aqui com você, tô do seu lado, e eu vou ensinar esse curso através de você, gratidão por criar esse espaço. Então, eu sempre fui uma pessoa muito educada, sabe? A primeira coisa que eu pensei foi pegar uma cadeira. Então eu peguei uma cadeira vazia, sabe? Eu coloquei na sala do meu lado.
E eu coloquei bem na frente, assim, sabe? E as pessoas viam e elas sentavam naquela cadeira. Então, eu botava outra cadeira vazia, outra pessoa ia tentando sentar, até que em algum momento eu tive que explicar para as pessoas, gente, essa cadeira vazia aqui, eu sei que parece vazia, mas ela não tá vazia, tá bom? Essa cadeira aqui que parece vazia, ela é a cadeira que eu deixei pro criador e eu sempre deixo essa cadeira pro criador, porque aí o criador pode estar aqui junto comigo, me guiar, tá aqui com a gente, trazer amor, clareza, paz. E para o criador me guiar nesse curso, eu criei essa ferramenta que é essa cadeira vazia. Então, todos os nossos alunos sabem disso. Então, todos os cursos presenciais, que antes era presencial, né? Eles sabiam que aquela cadeira vazia era para o criador. Então eles sabiam, né, que aquela cadeira era uma cadeira reservada para o criador. E aí, se novos alunos chegassem, alguém ia sentar lá, os outros alunos falassem, não sente aí, não senta aí não, porque essa cadeira é do criador. E aí eles sugeriam outro lugar para a pessoa sentar, porque todo mundo sabia que tinha que deixar aquela cadeira para o criador. Então eu comecei a entender o que era isso, sabe? Essa cadeira vazia, ela nunca foi vazia. Ela estava bem ocupada, na verdade, de uma maneira, sabe, que nem sempre a gente consegue ver. Aquela cadeira estava preenchida de sabedoria, de amor, sabe, desse conforto que o Criador traz. Era algo que eu precisava fazer em todas as aulas. Por muitos anos eu trazia essa cadeira. Eu não lembro quando foi a última vez que eu trouxe essa cadeira para o curso, eu não lembro, mas eu não, eu não uso mais essa cadeira, sabe? Mas eu sei que hoje, né, então eu não preciso dessa cadeira mais para ter essa memória, esse entendimento, essa compreensão que o Criador está comigo em todos os cursos que eu dou. Hoje em dia eu sei que o Criador está lá, sabe? Independente da cadeira estar lá ou não. E a mesma coisa acontece com luto, entende? Talvez leve um tempinho para você reestruturar, para ressignificar, para ser capaz de criar uma estrutura para você mesma. Se você pensar qual emoções você quer colocar nessa cadeira agora e você quer experienciar, sabe, esse ser agora, você tem que perceber que em alguns momentos você não vai sofrer mais em algum momento você não vai sofrer mais com a ausência, sabe? Porque amor não ocupa espaço. O amor, ele ocupa nossa consciência. E na sua consciência, todo esse amor que você tem por essa pessoa ainda está lá. Então, você pode trazer esse significado para o que você quer, para todos esses momentos. E depois que minha mãe faleceu, alguns meses depois, sabe? O meu sobrinho nasceu, foi o primeiro garoto, o primeiro menino que nasceu, sabe? E eu senti minha mãe presente ali. Então todos nós sentimos, porque todos nós tivemos minha mãe bem presente no nascimento de todas as pessoas na nossa família. O meu sobrinho sabe quem é a avó, sabe? Porque a gente mostra fotos, a gente conta histórias dela, sabe? E a gente consegue ver que ele já sabe tanto sobre a avó, sem mesmo ter conhecido ela fisicamente, né? E a minha outra sobrinha também, ela sabe muito, mesmo que ela seja pequena ainda, ela é como se ela tivesse vivido com a minha mãe por muitos anos, assim, então ela tem muitas memórias da minha mãe também. Isso leva a gente para outra parte dessa conexão, desse sentimento que ainda está presente, que ainda está lá. Ser capaz de reconectar e entender, sabe, a conexão biológica e física e a conexão espiritual. Porque quando a gente está falando de alguém da sua família, e agora eu tô falando da minha mãe, né? Eu sei que tem esse relacionamento, eu sei que esse relacionamento não termina com a morte, né? Porque ela só mudou esse estado físico dela, mas a conexão a conexão emocional ainda tá lá. A conexão espiritual ainda tá lá. Principalmente porque biologicamente a gente está muito conectado. Então, o meu DNA, a conexão com a minha mãe pelo meu DNA ainda existe, sabe? Mas isso não aplica só se você é família, sabe? Porque tem muitas pessoas que às vezes elas não se escolhem no nível biológico, mas elas se escolhem no nível de alma. Então você tem irmãos, irmãs no nível de alma e você também tem essas memórias no seu DNA. Então esse luto não precisa ser
só sentido por conta de uma pessoa da família, mas você pode ter luto de alguém do trabalho, um amigo, às vezes um animalzinho que você perdeu, sabe? Que era parte da sua família, que viveu coisas maravilhosas com você e tem ainda esse espaço no seu coração. A nossa dor, sabe? A maior parte da nossa dor não vem de alguém indo embora, é a ideia de que a pessoa não tá lá mais. Isso que dói, sabe? É a ideia. Porque o que realmente dói não é que essa pessoa transcendeu fisicamente e energeticamente. O luto, sabe? Quando o luto machuca, quando o luto dói, é na verdade por conta da ideia de que a pessoa não tá mais aqui. E aí a gente sente uma dor no nível de alma, assim, sabe? É esse fato de pensar que essa pessoa não tá mais aqui fisicamente. E talvez antes você pode chamar, você não pode mais ligar para essa pessoa, sabe? Não tem mais essa, né, você não pode mais ouvir a voz da pessoa do jeito que você costumava ouvir. Ou talvez você fique ouvindo os áudios do WhatsApp que vocês gravaram, sabe? Para você sentir a presença. Mas você tem que entender que nós somos físicos nesse plano da existência, mas nós somos Theta Healers, e a gente sabe os planos da existência, a gente sabe todas as maneiras lindas, sabe? De como a alma pode se apresentar para vocês. Então tem muitas presenças, sabe? Que não precisa ser corpo. E o amor por aquela pessoa na sua vida tá lá, sabe? Mesmo hoje em dia, essa influência ainda existe na sua vida, a influência daquela pessoa, sabe? Então, como que você consegue usar esse exemplo dessa pessoa? Principalmente essa voz interna que ainda tá lá. Talvez você não tá mais falando no telefone com essa pessoa, mas talvez você possa ficar surpresa como o quanto você ouve a voz dessa pessoa na sua cabeça quando você vai fazer tomar uma decisão importante, sabe? E você não tá doida, sabe? Isso é presença. Isso é uma energia de amor, sabe? Eles estão te acompanhando sempre, como eu te falei. O amor, ele não ocupa um espaço físico, ele ocupa a sua consciência. E essa energia de companhia vai estar com você por quantos anos você quiser. E você vai achar novas maneiras de se conectar com essa pessoa, sabe? E como eu falei no começo, talvez a gente não tá falando da perda de uma pessoa por conta de morte, mas pode ser por uma separação, você mudou de trabalho, ou você mudou para outra cidade, você sente o luto desse passado, dessas pessoas, né? Então, todos esses lugares que você teve virtudes, amor, e isso ainda tá lá para você, isso não vai desaparecer, sabe? Porque isso já tem um espaço na sua consciência, entende? E essa consciência precisa. O que essa consciência precisa é você abrir novas conexões neurais no seu cérebro, entendeu? Então, você vai então criar novos caminhos neurais para você criar novos espaços para essa consciência de diferentes maneiras, entende? Talvez antes eu queria falar com a minha mãe, eu ligava para ela pelo telefone, ou eu ia lá presencialmente visitá-la, a gente jantava juntas. E talvez hoje eu fecho meus olhos, eu medito, eu conecto com a energia dela e a gente se sente num lugar de amor incondicional, sabe? Eu acendo uma vela às vezes, tem tantas maneiras diferentes pra gente se manter envolvidas juntas, sabe? E diferentes momentos, quando você faz alguma coisa, você pensa, eu aprendi isso com essa pessoa. E esse momento, ele também significa presença, entende? Esse momento também é uma maneira dessa pessoa estar com você, estar te acompanhando. Esse é o momento quando você lembra alguma coisa que aquela pessoa te ensinou, sabe? E de repente você está fazendo alguma coisa que você aprendeu com essa pessoa e você lembra, sabe? Que aquela alma te ensinou alguma coisa em vida, sabe? Então, todas essas dicas que você ganhou dessa pessoa, as memórias, sabe? De repente, essa falta talvez seja física, mas aí você percebe que a presença é energética. E ela não desaparece, ela não pode ser destruída, ela só se transforma. É algo que eu descobri no meu luto. É algo. Então a gente sabe, né, que na física a matéria nunca é destruída, ela só se transforma, certo? Então lembra que
no nosso DNA, a gente tem todas essas memórias que a gente vai mantendo nesse terceiro plano, nessa vida, que vai trazendo essa presença. Então, a gente não, lembra, a gente não herda só coisas físicas, a gente herda também maneiras de amar, de reagir. Sabe quando você dá risada, ou quando você deu risada com aquela pessoa, ou você fala uma sentença que sua avó costumava falar, ou quando você está ensinando os seus filhos sobre os valores que você aprendeu com essa pessoa, isso tá vivo, sabe? E isso é algo que mostra que eles continuam te guiando a partir dessas memórias. E no nível biológico, a gente é a continuação das pessoas que vieram antes da gente. Então, a história delas continua na nossa vida, sabe? E eu vou falar isso, eu não tô falando só de conexão por DNA, sabe? Porque talvez você, sei lá, você teve um melhor amigo e vocês fizeram muitas coisas juntos e vocês tiveram momentos felizes juntos, muitas virtudes, muitos valores e em algum momento os seus caminhos, sabe, foram para diferentes lugares, mas a memória ela ainda tem impacto na sua alma e as memórias daquela pessoa ainda impactam você, sabe? Mesmo que você não veja essa pessoa por 10 anos, entende? Essa pessoa ainda tá junto com você. Essa pessoa ainda tá, ela ainda tá presente nessas memórias que você criou num nível de alma. Então, todas essas conexões neurais, esses caminhos neurais, a gente vai criando todo dia na nossa vida. E quando a gente tá passando por luto, quando a gente está então em luto, a gente. E não é só sobre. Nós não somos pessoas, quando a gente está passando pelo luto, nós não somos pessoas que perdeu alguma coisa ou alguém. Nós somos pessoas que amaram alguém, que ainda amam, sabe? Então, isso é o que conecta a gente com esse lugar do luto, sabe? É com a sensação do amor. Sabe, luto é só uma maneira de falar, eu ainda estou aqui no nível de alma, de genético, sabe? Como eu disse antes, tem algumas conexões que elas não. Tem conexões que não são só conexões de sangue, mas de coração e presença não necessita, não precisa, existe uma conexão de DNA. A gente pode pensar dos seus parceiros, seus cachorrinhos, os seus gatinhos, os bichinhos, sabe? Então, são todas lições, sabe? E eles sempre estão acompanhando a gente. E tem algumas conexões que a gente escolhe no nível de alma, e tem algumas conexões que a gente escolhe no nível de coração, e tudo isso impacta na nossa vida, sabe? Não importa quanto tempo essa pessoa esteve na nossa vida. Só de poder aprender virtudes juntos e aprender um com o outro, sabe? E manter essa conexão pra gente seguir em frente. Isso é maravilhoso, sabe? Então a gente ouve a gente sente, né, esse espaço vazio dessa pessoa que não tá mais lá, então a gente vai abrir um espaço para um lugar energético pra gente sentir que a pessoa ainda tá lá. Então, por exemplo, um parceiro, né? Então, um parceiro, talvez com seu parceiro você aprendeu como se apaixonar, como confiar, como se amar. O meu pai morreu quando eu tinha 6 anos de idade. Eu falo um pouquinho mais da história do meu pai no curso, no seminário, mas meu pai morreu, ele faleceu quando eu tinha 6 anos. E isso significa que por 32 anos, a minha mãe, ela viveu o luto de ter perdido o parceiro de vida dela, sabe? E esse luto que minha mãe viveu, depois que ela perdeu meu pai, na verdade, a ensinou, sabe, a entender. O jeito que ela ressignificou, sabe, essa perda foi com coragem, com bravura. Ela começou a ensinar coisas novas, ela começou a educar a gente de uma maneira muito diferente, sabe? E meu pai sempre esteve presente. Então, talvez você perdeu um amigo, ou é um amigo que você perdeu, e você sente esse luto por conta desse amigo. Mas esse amigo pode viver numa maneira positiva, sabe? Nos seus caminhos neurais, na sua essência. Toda vez que você lembra dessa pessoa, da risada dessa pessoa, sabe? Toda vez que essa pessoa vem na sua mente, sabe? Essa conexão, essa risada que vocês compartilhavam, sabe? Às vezes a gente pode pensar também de animaizinhos, né? Toda vez que você lembra do seu bichinho, você consegue sentir o que era, sabe?
E você sente como que eram essas virtudes de lealdade, de gentileza, de carinho, né? De amor incondicional. Eu tive esse cachorro, sabe? Ele era muito esperto, muito inteligente. E essa era uma cachorrinha, na verdade, ela morreu há uns 10 anos atrás. E toda vez que a gente ia andar, sabe, fazer caminhadas, quando a gente estava no sol, ela andava super rápido quando estava ensolarado, sabe? E aí quando a gente ia. E quando a gente passava pela sombra, ela andava bem devagarinho para curtir a sombra, sabe? Aí a gente voltava pro sol, ela ia bem rapidinho. Aí a gente passava por uma sombra da árvore, ela ia bem devagarinho para curtir a sombra, sabe? Então ela me ensinou a curtir a jornada, curtir o caminho, sabe? E ela me ensinou a me sentir confortável para curtir a natureza, mas principalmente ela me ensinou a curtir o momento e entender a diferença de um momento e do outro, de um segundo para o outro, e poder escolher o que eu queria escolher de acordo com o que eu queria para minha vida, sabe? O nome dela era Tef, e depois de alguns anos, se eu tô andando, sabe, do sol pra sombra, eu penso nela, sabe? E eu penso como a Taf fazia. E aí eu começo a andar bem rapidinho pra chegar na sombra, assim, sabe? E, e às vezes eu tô sem sapatos andando sei lá, na areia, e aí eu vejo uma cadeira, eu vejo uma palmeira, e aí eu sinto os pés queimando com a areia, e aí eu ando correndinho pra ir pra sombra, e aí eu curto aquela sombra e eu me lembro dela, sabe? Então, essas energias, essas almas, elas estão aqui. A gente não está falando de um espaço vazio, sabe? Esse espaço vazio, ele está preenchido com todas essas lições que a gente aprendeu com essa pessoa. Então, essa presença espiritual na sua vida tá lá e isso é muito importante, sabe? Então, aniversário, casamento, graduação, nascimento, todas essas datas. Talvez, sabe? Eles também estejam lá fisicamente. E eu te dou minha palavra, gente. Eu juro pra vocês que ainda hoje eu sinto que eles ainda estão com a gente. Eles estão aí com vocês, sabe? Mesmo depois da graduação, do casamento, do nascimento de alguém, Natal, Ano Novo, eles estão aí. Principalmente nesses momentos, são momentos importantes pra você. Sabe, é quando a gente mais sente falta dessas pessoas, né? Mas eu tenho certeza, gente, eu juro pra vocês que é quando a gente pode sentir a presença deles. Porque essa energia que você tá sentindo não é de falta, não é de saudade, mas é uma sensação de ter mais consciência que eles estão lá. É como se sua alma tivesse consciente da presença, sabe? Então, seu corpo físico começa a procurar por aquela pessoa. Fisicamente, você tenta procurar o corpo, o rosto daquela pessoa, mas aquela matéria se transformou e ela não se mostra mais fisicamente, mas ela tem uma nova energia e ela vai ter uma nova maneira de se apresentar para você com uma conexão espiritual. Eu disse para vocês, lembra? Amor não ocupa espaço, ocupa consciência. Então, todos esses momentos, você pode saber que são os momentos onde essas pessoas estão mais presentes na sua vida. Então, nesse dia que você pensa, sabe? Sei lá, é sua graduação, um novo trabalho, e você quer compartilhar, sabe? Você fala, ai, queria tanto que essa pessoa estivesse aqui vendo isso. Essa emoção que você está sentindo não é falta. Essa emoção é a emoção da conexão que você tinha com essa pessoa, que você tem com essa pessoa. E eu posso falar que essa emoção dessa conexão que você sente de pensar nessa alma que você gostaria que estivesse lá, ela é precisa, sabe? Porque no nível de alma, no nível espiritual, você, aquela pessoa, ela é parte desse sucesso. Ela tá compartilhando esse momento com você. Então, só lembra, nós somos seres humanos, mas nós também somos seres espirituais. Então, se você pode conectar a sua essência espiritual, sabe? Você sempre vai poder curtir tudo na maneira mais elevada e melhor, sabe? E às vezes a gente experiencia nessa vida humana uma maneira de que, sabe? Às vezes a gente fica meio perdido, às vezes, né? Se essa pessoa não estava presente na sua vida, então todo aquele amor que você teve e tem por aquela pessoa, ela não vai machucar, né? Mas por conta de todo esse amor que você sentiu, esse amor tá tão presente na sua vida ainda hoje, isso acontece porque tinha muito amor lá, tem muito amor. Então vamos prestar atenção nisso, sabe?
Eu não tô falando pra vocês que dor é a prova que você amou essa pessoa. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que é o que os psicólogos e os psiquiatras dizem, sabe? Que se você não amasse tanto aquela pessoa, então não ia ter uma presença de dor ali, sabe? Então, isso é só um convite para você ressignificar essa dor e ressignificar o que significa amor. Então, eu queria convidar vocês para encontrar luz nesse lugar onde você pensa que está completamente escuro. Porque dizem que a dor não é perda. Ou essa dor não é a prova de que você perdeu alguém. Mas, na verdade, é a justificativa e é a forma mais pura de evidência que você tem da conexão com aquela pessoa. Então não é sobre viver constantemente em dor para você provar que aquela pessoa existiu na sua vida, mas é usar essa dor, colocar na sua frente, pegar essa a dor, colocar na sua frente e ressignificar. E ser capaz de tirar essas camadas, essa cebola, sabe, para poder criar um novo significado para você, para você poder curtir os novos momentos. E você sempre sentir essa alma com amor ao mesmo tempo. Porque no fim das contas, nós somos a presença daquela história. Se a gente falar dos nossos pais ou avós, sabe? Todas as pessoas que a gente ama, eles são parte da nossa, não só parte da nossa vida, eles são parte da nossa história, né? E hoje a gente ainda está criando essa história. Enquanto a gente está criando essa história, cada dia a gente também está criando a história deles. A gente também está contribuindo para a história deles. Então vamos ter certeza que a gente está contribuindo para a história deles de uma maneira positiva. Então eu não sei, sabe? Talvez a sua mãe sempre desejou que você fosse feliz. E você sabe que o sonho da sua mãe fosse que você se sentisse feliz, curtindo a vida. E você é a manifestação, a manifestação viva desse sonho da sua mãe, sabe? De você ser feliz. Mas, gente, eu não tô falando que você tem que viver o sonho dos outros, tá? Não é isso. O que eu tô querendo dizer é que quando você está vivendo com tristeza e dor, ou raiva, ou ansiedade, não é precisamente o que essas pessoas gostariam para você, sabe? Eu sei que isso parece clichê. Eu sei, eu sei que é uma verdade, sabe? Então, o que eu tô falando na verdade, que eu tô falando pra vocês, é o que eles desejam pra você no nível de alma, é que você esteja ok, que você esteja bem. E eu lembro, sabe, algumas semanas atrás, umas semanas antes da minha mãe falecer, eu tava dando aula. E eu tava no escritório dando essa aula, e era um intervalo. E aí eu vi que tinha uma ligação perdida da enfermeira da minha mãe, que só me ligava se tivesse uma emergência. Eu liguei pra ela, o que que aconteceu? E ela falou, ai, me perdoa, não é uma emergência, sua mãe só queria falar com você, ela tava insistindo. Então a gente fez uma ligação de vídeo. E eu nunca vi minha mãe chorando, sabe? Em 38 anos eu nunca tinha visto minha mãe chorar. E a minha mãe falou, não, eu só queria ver a sua carinha, você tá feliz? Eu falei, tô feliz, mãe. Eu tô dando aula, a gente tá no intervalo, e eu tô dando esse curso sobre esse tema, aí eu contei pra ela sobre o curso, e ela falou assim, eu quero ter certeza que você tá feliz. E eu falei, sim, mãe, eu tô feliz. E eu vi uma lágrima descendo, sabe? E ela falou assim, eu não quero que você se sinta triste ou sofra, tá? E ela começou a chorar. E eu falei, mãe, eu não tô sofrendo, eu juro pra você, eu não tô sofrendo, mãe. Eu tive uma clareza tão completa, sabe, no nível de alma. Primeiro, ela era minha mãe, né? Ela é minha mãe ainda. E eu tava ouvindo as ordens dela e eu tinha que obedecer minha mãe, certo? E eu tinha muita clareza que aquela ligação que ela me fez é porque ela tava sentindo que, de certa forma, ela tava se despedindo. Eu sei que ela sentia que tava chegando o momento que ela ia tomar essa decisão de transcender. Então, ela me deu essa instrução: eu não quero que você sofra. Então, quando ela transcendeu, foi a primeira coisa que veio na minha mente. Minha mãe falou claramente: eu não quero que você sofra. Não significa que eu vou ignorar minhas emoções ou meus sentimentos. Não é isso. Significa que eu vou ser capaz de usar tudo que minha mãe me ensinou para ser capaz de viver com amor, com alegria, com honra, de uma maneira que
vale a pena viver, entende? Isso é que eu tenho feito nesses últimos 3 anos. Então, nós somos a presença dessas histórias, de todas as pessoas que vieram antes da gente. Em algum momento, nós vamos ser as memórias, nós vamos ser as memórias mais lindas de pessoas que viveram com a gente também. Então, tenha certeza que você está vivendo uma vida que vale muito a pena viver, sabe? Para você ser capaz de ressignificar toda a energia desse espaço vazio, sabe? Então, traz todas as virtudes e aprendizados para você ter certeza que você está vivendo em cada segundo da sua vida de uma maneira positiva, de uma maneira que você traga da sua alma essa energia mais elevada, essa alta frequência para te inspirar amor, paz, alegria. Então, eu só queria pedir agora para vocês fecharem seus olhos um momento. Fecha seus olhos, por favor. Fecha seus olhos. Isso, fecha os olhos. E eu queria que você imaginasse com seus olhos fechados que você está visualizando uma cadeira vazia na sua frente. Ou então esse lugar, esse espaço, sabe, onde você mais sente a falta dessa pessoa. E com seus olhos fechados, sinta esse espaço, sabe, onde você sente a falta dessa pessoa, esse espaço que você sente esse vazio. E se conecte com a energia do Criador. E eu queria que você se perguntasse: o que está lá ainda nesse espaço vazio? O amor ainda está lá? Quais virtudes estão ocupando esse espaço de uma maneira positiva? Que virtudes? Que virtude você aprendeu nessa vida a partir com essa alma, sabe? E quais aprendizados que você aprendeu com essa pessoa ainda estão na sua vida? E como que você pode ampliar essas virtudes de uma maneira positiva, sabe? Para você e para todo mundo em volta de você. Talvez você perceba que essa cadeira, sabe, que você está visualizando, esse espaço vazio, você começa a perceber que ele não está mais vazio, porque o amor nunca foi embora. O amor ainda está lá. Quando a gente começa a procurar por as pessoas que a gente ama fora da gente, a gente percebe que a gente tem que procurar essas pessoas não fora da gente, mas dentro da gente, a partir das virtudes, dos aprendizados, do amor, da pessoa que você é. Se conecta com essa energia do Criador. E eu queria te pedir para imaginar que você está cercada, abraçada por essa energia de amor incondicional, com essa paz, essa essência dessas virtudes. Eu gostaria que você testemunhasse como perceba que tem uma energia de compaixão rosa, sabe? Uma energia rosa preenchendo esse espaço e vem a energia também do Criador, também preenchendo esse espaço. Toma uma respiração bem profunda e imagina que você está sendo enxaguada, lavada com essa energia do Criador. E quando você estiver pronto, pode abrir seus olhos. E talvez esse espaço vazio não está mais vazio. E você se dá conta disso. Talvez esse espaço esteja preenchido, totalmente preenchido, sabe? De tudo que você se tornou, de tudo que você é hoje. Luto não é algo que você precisa superar, sabe? Luto não tem um tempo específico. Luto não tem uma metodologia específica. Luto é algo que você integra, que vai fazer parte de você.
Tem muitas ferramentas espirituais, como você pode fazer isso e como que você pode transcender para você poder viver em paz. E então a gente gostaria de convidar em vocês. O que a gente convida vocês para fazer nesse curso Encontrando Luz no Luto é justamente isso, sabe? Encontrar luz nesse espaço que você quer ressignificar. A gente faz com Teta Healers, né? Então precisa do digging para fazer. É para Teta Healers esse seminário. E você pode ter certeza que é um espaço muito seguro e amoroso, um espaço muito profundo. É um espaço que a gente vai te acompanhar. Se você gostaria de lembrar sem se destruir, sabe? Sem desabar. Se você quiser aprender como ressignificar esses momentos, sabe? Para todos vocês que querem aprender diferentes maneiras de encontrar luz, porque eu sei que vocês já encontraram luz, sabe? E nessa transcendência vocês já encontraram luz, mas esse curso é sobre achar luz no luto, não é só sobre quem perdeu alguém que eles amaram, mas é também é para você como Teta Healer, que talvez você queira entender um pouco mais esse processo de luto e saber como poder ajudar seus clientes e nas suas perdas, os seus amigos, sabe? Porque às vezes esses momentos eles acontecem em volta da gente, quando a gente sabe que a gente ama muito, perdeu alguém que ama, então você vai poder ser mais capaz de ajudar essas pessoas, sabe? Porque às vezes a gente não sabe como ajudar, né? Então esse seminário Encontrando Luz no Luto é sobre isso. A gente vai trazer muitas ferramentas Teta Healing. Então, claro, se você está passando por luto, para você ressignificar tudo isso, mas também se você tem se você não tá passando por luto, você pode usar essas ferramentas também para ajudar pessoas que perderam alguém, né? Então, no fim das contas, esse espaço vazio é só uma lembrança, sabe? Uma lembrança de que o amor nunca morre, ele só se transforma e você pode trazer todas as virtudes para esse espaço. Essa ausência não deleta o espaço físico, o espaço espiritual para você. Então você pode trazer significado todo dia, sabe, para trazer amor, alegria e poder para você, sabe? E o mais importante é você lembrar que você sempre está acompanhado pela energia do Criador. Então essa sabedoria desse vazio, dessa presença, dessa ausência. Então a gente vai fazer esse curso 13, 14 e 15, eu acho, gente. Eu vou confirmar depois lá no grupo, tá? Vai ser um seminário muito legal. Eu não sei como que é no resto do mundo, sabe? Eu não sei se é dia 12 de fevereiro, é dia dos namorados, né? No México. Então vai ser muito legal, sabe? A gente poder fazer esse seminário nesse fim de semana, sabe? Então a gente vai compartilhar esse conhecimento como comunidade, desculpa. Vai ser no horário de manhã dos Estados Unidos. E a gente vai ter turco, inglês, português, espanhol. Talvez a gente tenha mais línguas, mas por enquanto são essas línguas que a gente vai ter. Então, gratidão pelo espaço, por me ouvir. Então, antes de eu devolver para Gai, eu só queria agradecer o Criador por esse momento. Gratidão pela nossa vida. Gratidão por mostrar pra gente os nossos valores e o valor das pessoas que a gente ama a partir de virtudes. E gratidão por esse momento, Arro. Então agora eu vou passar o microfone para a Gai e ela vai desligar a ferramenta de tradução, tá bom, gente? Então a gratidão por vocês estarem juntos, eu passo mais informações lá no grupo. Wow! What is the next elective, guys? The second one already here. I can feel it. Diyorum ki yani wow, gerçekten ikinci seçmeli ne zaman, hani başka bir modül daha çıkacak gibi hissediyor. Almost I'm feeling a new class can be coming any moment. That's so much info you are pouring in. Çok fazla bilgi akıtıyor aslında. Çok teşekkürler. This was amazing. I'm sure everyone loved it. Just quickly wrapping it up with the information. Hızlıca böyle bir bilgiyle toparlamak istiyorum. 13, 14, 15 Şubat tarihinde arkadaşlar buluşuyor olacağız. Türkiye'de ilk defa online gerçekleşiyor olacak. Ve ana dil İngilizceden dinleyebilirsiniz. Türkçe ile Portekizce ve İspanyolca zaten ana dil. İngilizce çevrili olacak. Burada olduğu gibi. Türkiye'ye özel bir kısmı burslu olacak.
Elimden gelen her şeyi yaparım. Katılmak isterseniz lütfen ulaşın. Derin kalma ön koşulu. It will be on the 13th, 14th. She already said that, but 14th and 15th of February. This will be evening for Turkey, like Europe and Mexico and other places like US should be morning, but can be changing. So double check. You wanna add something? If you wanna reach out for Spanish, English, any of us, but for especially Spanish and English, you can reach out to Tasha. And for Turkish, Türkçe için bana ulaşabilirsiniz. Tüm diller için ulaşabilirsiniz. For any language, you can reach out to any of us. We will direct who is responsible. And also for Portuguese, to Lisandra. I will write my email as well. You can also contact us. Yep. Do you want to say something, Lisandra? Eu só queria traduzir bem rapidinho o que a Gabi falou. Ela só está falando então que a gente vai ter o seminário Encontrando Luz no Luto. Eu já fiz esse seminário, ele é muito lindo, muito profundo. Esse webinar já foi muito profundo, como a Gabi falou, mas o seminário vai além. Ele é mandatório, gente, sério. É muito importante, como a Dani falou, não é só para quem está passando por luto, mas também para ajudar a gente com os nossos clientes e, eventualmente, com os nossos lutos futuros. Então, vocês estão convidadíssimos. Eu vou passar mais informação lá no WhatsApp, tá? Lá no grupo do WhatsApp e depois no Instagram também. Pode me mandar mensagem para mais informações. Gratidão. We got the WhatsApp for sure. WhatsApp kısmını anladık. Thank you so much. Tasha, would you like to say something as a conclusion? If you want to add something? No? Sure, como Okay. decía Lisandra, ya vamos a aprender portugués también, que decía, están invitadísimos. Eu estou invitadíssimo. You're super invited, very invited, muy invitados a unirse si quieren a esta fecha. Pueden contactarnos para español si quieren tomarlo en español. Va a ser igual, Daniela va a estar hablando durante toda la clase en español, entonces es una clase muy bonita. No tengo más palabras, pero amo esa clase. Creo que debería ser obligatorio para los Theta Healers conectar con esta energía, Cancelado. No queremos transformarlo. obligaciones. No, obligaciones no. Dani says, no, cancel, not obligations. Thank Use you, it guys. to learn. Yes, thank you so much. Obrigada. Thank you, gracias. You're amazing. Let's take a picture. Thank you, Gaye. Yeah. Let's take a picture. I took Very the cool. attendees picture, but I need a picture of yours, guys. Ok. Dani. Sonrían una foto. A gente está fazendo uma foto. Muy bonitos. Okay. Thank you. Muchas Obrigada. gracias. Thank you so much. Gracias. Thank you, Gaye. Obrigada, obrigada. Gracias, Gratidão. Gaye. Gracias, Thank Lisandra. you. Gracias, Tasha. Thank you, Tasha. Bye, guys.